Oi, gente, aqui é o professor Dalto do Consciencial.org. Eu quero levantar um ponto aqui, que é o uso de inteligência artificial por escritores espiritualistas, né? Eu tenho 3 sites. Eu tenho o Consciencial.org, eu tenho o Ramatiz.org e tenho o seulivropublicado.com.br, que aí é uma coisa mais voltada à literatura, à autopublicação, a autores independentes como eu. Então eu tenho uma experiência incrível, profunda, vasta, aí de 20 anos nesse mercado de autor independente. Então, dentro da área que eu milito, eu tenho muita experiência, conheço bastante, sou muito explorador, sou curioso, e não tenho medo de tentar e de errar. Então, nesse site, seulivropublicado.com.br, foi ontem mesmo, eu lancei 1 ou 2 textos levantando a questão da ética do uso de IA para os textos espiritualistas. Então, eu primeiro, o que eu faço? Eu tenho minha conta de IA, na verdade eu tenho 2 contas de IA distintas, né? E aí você conversa com a IA, você começa a conversar com ela, ó, eu quero levantar os pontos de ética, e a IA ela é treinada para te agradar, então você tem que pegar uma coisa honesta, uma coisa sincera, então você tem que falar para ela assim, ó, você não pode me agradar, você tem que ser brutalmente franco. Não? Isso faz parte do comando, né, do prompt. E você discute com ela e você vai ampliando esses pontos, ela te ajuda, porque ela tem a cultura, enciclopédia de todo conhecimento humano que é mais formal. Normalmente a IA para o conhecimento espiritualista consciencial, ela é horrível, ela não presta, porque a nossa cultura é materialista, é cética, e ela é feita pelos céticos, pelos materialistas, pelos capitalistas selvagens, vamos ser bem franco, ok? Então esse é o viés dela. Então quando um espiritualista pega uma conta de IA, ele tem que primeiramente saber treinar a IA, né? Ele já tem que ter um conteúdo material, quer dizer, eu lancei, antes de existir a IA, eu lancei uns 27 livros. O meu primeiro livro foi em 2004, Carme Suas Leis. Então eu não sou marinheiro de primeira viagem, eu sou experiente, e eu escrevo compulsivamente, né? Escrevo muito, tenho centenas ou milhares de textos que ainda estão na esferográfica, não publicados, esperando tempo e disponibilidade para serem processados. Muitos viram posts para o site e muitos vão para obras, dependendo do objetivo. Então, de forma que quando chegou a época da IA, eu já tenho um conteúdo vasto, enorme, para trabalhar. O que a IA me ajudou foi corrigir os textos, elaborar, né, melhorar o tom, porque às vezes o autor ele muda de um tom técnico para um tom intimista, para um tom coloquial. Aí eu fui aprendendo que não se deve fazer isso do ponto de vista editorial, e essas coisas a IA vai te ensinando, ela vai corrigindo, porque ela tem uma experiência que você não tem em muitos pontos. E eu sou um cara compulsivamente criativo também. Eu sou um cara que eu levanto com 10 ideias na cabeça. Às vezes é difícil lidar com elas de tão intenso que é o negócio. Mas agora, como tem a IA, eu metralho. Eu boto uma ideia, eu tenho a mesma IA ali, você abre o chat com ela, eu abro 10 chats, ponho as 10 ideias e desenvolvo aquilo. Ela me ajuda numa velocidade incrível. Então a minha produtividade foi multiplicada aí por 20. Eu já era produtivo e rápido. Agora eu tô igual um foguete, eu e a Andréia.
Então, gente, essa questão da ética da IA, eu quero colocar um ponto que é muito óbvio, mas que não é observado. Por exemplo, um autor escreve um livro, escreve uma obra, tá lá. Aí uma editora aceita aquele livro. O que a editora vai fazer? Vai revisar o livro, vai mexer no texto, né? Vai alterar um monte de coisas, às vezes alterações brutais, ok? Vai fazer uma diagramação, vai fazer um formato, vai fazer os serviços ali que são caríssimos, são demorados e que mexem na obra brutalmente. Quer dizer que uma editora pode mexer na minha obra, fazer o lançamento de uma obra legal, bonita, mas eu, como autor, não posso substituir esse serviço editorial por uma IA? Será que com a editora é ético e com a IA é antiético? Eu acho incoerente isso. A mesma coisa que a editora faria ou fará com a obra de um autor qualquer, num gênero qualquer, numa circunstância qualquer, é o que uma IA vai fazer com o teu texto. Então a circunstância é a mesma. Se usar a IA é antiético, então usar a editora, usar serviços terceirizados que vão mexer no teu texto também é. Né? Ou então você é aquele escritor que já é rico, já está assentado, aí você tem ali 5 secretárias treinadas inteligentes, você escreve com a ajuda delas, né? Elas corrigem, transformam, substituem blocos de texto, você lança a obra. Não foi uma editora, mas foi uma interferência. Quer dizer, as 5 secretárias fizeram o papel de uma IA ali também. Então você compreende o que eu estou falando? Então, a questão da ética é o autor, né, fazer depois uma revisão do texto, ver se o raciocínio dele, o pensamento dele, o juízo dele está naquele conteúdo, tem que fazer revisões rigorosas, tem que seguir a ética da consciência, no caso do escritor espiritualista, e não pode enganar o leitor e dizer que isso ou aquilo foi mediúnico quando não foi, né? Porque a maioria dos trabalhos literários ele é anímico, no mundo todo. Tá? Tem uma quantidade ínfima de médiuns no mundo que escrevem ajudados, amparados, né, por seus espíritos, ali por seus mentores. Ok? Então isso deve ficar bem separado. Eu estou usando IA em imagens, eu estou usando IA em textos, em vídeos, e como eu já tenho muito material, eu já tenho muita imagem, eu já tenho muito texto, gente. Então, a partir disso daí, eu tenho muita coisa acumulada e muita coisa não lançada. Então, na hora que você vê eu lançando muita coisa rapidamente, né, não é que a IA está fazendo tudo sozinha, não é mesmo. Porque ali tem que ter o meu toque, a minha alma, a minha energia. Eu tenho uma preocupação danada com a informação, uma preocupação danada com as pessoas, uma preocupação danada com a ética. Eu quero que eu vou te convidar então para ler esses 2 textos que eu falo sobre a ética do escritor no uso de IA. Eu abordo as 2 questões, o autor genérico, né, qualquer um, e o autor espiritualista. É isso que eu queria dizer para vocês, né, para aliviar a minha consciência, para eu ficar em paz com o meu trabalho aqui e continuar produzindo para vocês só coisa boa, só coisa ética, só coisa profunda. Não gosto de coisa rasa, cada vez mais, cada vez melhor para todos vocês. Ok? Muito obrigado.